Chácara Lane se encontra no bairro da Consolação, em São Paulo. O bairro surgiu quando o pequeno povoado começou a nascer na região da Consolação em 1779, quando devotos de Nossa Senhora da Consolação levantaram uma pequena capela dedicada à santa. Isso trouxe os primeiros moradores daquela região desabitada e afastada da cidade. O imóvel, antes de pertencer à família Lane, era uma pequena escola, que devido ao aumento de alunos foi transferida para outro local. Em 1906, 4 anos após a morte do antigo dono, foi vendida para a família Lane, que se tornou residência da família e também servia como um pequeno consultório médico. Em 1915, com base em projeto desenvolvido pelo engenheiro arquiteto norte-americano George Krug, a casa foi reformada e passou a exibir as linhas arquitetônicas que ainda preserva. A chácara é um representativo da arquitetura eclética residencial de chácaras do final do século XIX e início do século XX. Em 1993, o imóvel foi totalmente restaurado segundo o projeto do Departamento do Patrimônio Histórico e passou pelas últimas obras de restauração entre 2008 e 2012. Houve restauração de pisos de tábua de madeira e cerâmica, revisões de instalações elétricas e também hidráulicas. Primeiramente, a cobertura teve todo o madeiramento recuperado. E após readequarem a área externa, foi restaurado o piso tabuado de madeira maciça, as esquadrias de madeira maciça, as pinturas decorativas em murais e também os pisos em ladrilho hidráulico. E ainda foi reformado o telhado com estrutura de tesouras de madeira, envolvendo assim o reforço estrutural. O casarão ele foi declarado propriedade de utilidade pública pela prefeitura em 1943 e desde então ele foi utilizado para diversos fins. Foi uma escola de educação infantil, funcionou em regime de comodato por um tempo pelo Mackenzie, serviu para o acervo do Arquivo Histórico Municipal, que atualmente é o Arquivo Histórico de São Paulo, e abrigou a Biblioteca Circulante da Secretaria Municipal de Cultura, e atualmente abriga o Gabinete do Desenho, onde tem diversas exposições. A empresa que fez o projeto da última restauração foi a empresa Incorplan, que inclusive foi quem executou as obras civis de instalações de elevador, com plataformas elevatórias para os portadores de necessidades especiais. Em decorrência do estado dos cômodos, a prefeitura realizou algumas alterações e pequenas reformas para poder usufruir do edifício. Era uma casa que continha 2 andares, sendo que no primeiro deles havia um terraço espaçoso e coberto, hall de entrada, salas de visitas e de jantar, um dormitório, uma sala de bilhar, um banheiro, copa e cozinha, ademais de um dormitório destinado aos empregados. Já no segundo andar havia um hall, uma suíte, 5 dormitórios, um escritório, quartos para costura e para despejo, mais um banheiro e outro dormitório para empregados. Já do lado de fora da casa, em um quintal de 180 metros quadrados, havia uma garagem, lavanderia, um dormitório, um banheiro e uma casa simples para uso dos empregados. As características originais da casa são somente deduzidas pelos arquitetos que a analisaram, em resultado da deterioração e das inúmeras reformas e anexos adicionados ali, o que camuflam considerável parte da estrutura inicial. Contudo, as expansões de cômodos realizadas são de fácil identificação. É provável que os novos setores foram construídos para direcionar para dentro áreas como a cozinha e a despensa, que antes estavam localizadas no exterior da casa.
A técnica retrospectiva utilizada na Chácara Lane foi a de restauro científico, onde foram mantidas as características do momento em que a construção foi encontrada. Em alguns pontos foram deixados registros da história do edifício, como as diversas pinturas recebidas pela casa em seus diferentes períodos de ocupação. Foi também mantida a estrutura metálica do anexo que foi construído no período no qual a construção servia como biblioteca circulante e arquivo histórico municipal. Durante o restauro, foi decidido desmontar o anexo construído aos fundos e demolir o anexo que ficava na frente da edificação, pois acharam que ambos obstruíam a passagem e a visualização da arquitetura da chácara. Em alguns pontos da casa foram feitas intervenções, porém foram utilizados materiais diferentes dos originais, como no local onde se acreditava que fosse o consultório do Dr. Lane com piso hidráulico, no restauro da madeira do guarda-corpo da escada, no reforço estrutural em metal que foi pintado de cor diferente do restante do edifício e também no piso que dá acesso para o elevador. Durante o restauro foi também empregado o princípio da reversibilidade, para que o local pudesse ser utilizado como um espaço de exposições, onde foram feitos painéis de drywall para que pudessem ser instaladas as obras.